para a maior parte das pessoas é desafiador empreender em casal. Sim. Né? Para alguns é um sonho. Digo por mim, meu sonho é trazer a minha esposa para trabalhar comigo, Sim. Isso vai acontecer ainda, mas a gente sabe que tem os seus desafios. Como que vocês lidaram com isso? Cara, eu acho que grande parte do crescimento do Salão das Meninas, ele decorre disso aí, sabe? De fato, a gente empreender junto, porque realmente seja é um desafio, muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. Estou aqui com o Robson, um baita amigo meu do Salão das Meninas, um baita empresário aqui da nossa região. E a gente vai trocar essa ideia, né, para incentivar você a empreender. Quem sabe esteja pensando em começar o seu próprio negócio. A gente está aqui falando com as pessoas da economia real e também da economia digital para incentivar você a empreender também. Robson, obrigado por ter aceito. Cara, seja muito bem-vindo aqui à nossa audiência. Conta um pouquinho sobre quem você é. Fica à vontade aí. Valeu, Brunão. Prazer estar aqui com vocês, cara. É muito legal conversar com gente que está buscando crescimento, desenvolvimento e falar sobre empreender, né, cara? Eu faço isso desde os 18 anos, então, porra, eu ficaria aqui horas falando sobre isso, né? E, bom, hoje eu sou empresário, hoje eu atuo como gestor do Salão das Meninas, tenho a marca da Caflora também, que é uma marca de cosméticos, e outros negócios que foram nascendo ao longo do Salão das Meninas, né? Mas a base mesmo foi no salão das Meninas, que na época, né, era um pequeno salãozinho da minha mãe ali, e movido pela vontade de comprar um carro, de tirar a carteira de habilitação, de fazer isso, eu fui atrás de, mãe, me ensina a alisar cabelo, né? Minha mãe, eu venho de uma família muito simples e minha mãe, de repente, eu comecei a perceber que ela tinha a condição de comprar 2 pares de tênis por ano, começou a ter condições melhores, eu falei, opa, tá vindo dinheiro da onde, né? E ali eu vi uma oportunidade de fazer dinheiro também. E nunca tive essa paixão. As pessoas romantizam, né? Eu sempre amei mexer com cabelo. Nossa, eu fazia mexer com computador, pensava que eu ia ser programador, que eu ia estudar isso. E, enfim, acabei pegando jeito pro negócio. E eu tinha muita habilidade para fazer essa parte de marketing, de fazer propaganda. E também peguei bem a técnica ali. Comecei a ter uma carteira de cliente. Casei, eu consegui arrastar minha mulher para dentro do negócio também. E aos poucos as coisas foram acontecendo. A gente percebeu, quando eu casei, eu abri um outro salão junto com a minha esposa, e ali a gente começou a nossa jornada juntos, né? E ali a gente começou a perceber que ser dono de salão e ser cabeleireiro são coisas bem diferentes, né? São duas coisas bem diferentes. A gente dividia essa função durante 8 anos, né? Os 8 anos seguintes, a gente dividia a função de cabeleireiro e gestor. Mas a gente entendeu que tinha potencial de fazer a gente crescer, melhorar e desenvolver mais, era sair do operacional ali e focar um pouco mais na gestão. Mas, enfim, para encurtar a história, a gente embarcou nessa jornada de desenvolvimento, nunca mais parou e estamos aí, cara. E continuamos, né? Continuamos nela. Cara, que legal, né? E eu acho que é muito legal isso que você falou, das pessoas romantizarem às vezes as coisas, falar, pô, vou trabalhar com o que eu amo. Cara, primeiro você trabalha com o que dá dinheiro. Exato. Primeiro você paga as contas, sobrevive, né? Quando os boletos estão pagos, aí você pode escolher se às vezes aquilo que você começou virou a tua paixão, né? E por muito tempo, imagino que para você, como tendo essa visão de empresário, pode ter virado a tua paixão em algum momento. Sim. E depois você tem liberdade para escolher o que você quer fazer pro resto da tua vida, né? Exato. Concordo com você, Bruno. A maioria das empresas que existem no Brasil, eu acredito que elas nasceram da necessidade. Perfeito. Não nasceram de, eu vou começar. Não tem projeto, né? Primeiro vem, na bandeira do Brasil, tá lá, ordem e progresso, né? Mas na maioria das vezes vem primeiro o progresso, depois vem a ordem. Então, primeiro você faz dinheiro e aí você começa a organizar, e com a gente foi a mesma coisa. A gente chegou no ponto, assim, de ter 4 unidades, por exemplo, e assim, sem gestão nenhuma, tudo bagunçado, um crescimento desorganizado. E foi através da necessidade, né, depois de tomar um susto, e aí eu falar, poxa, cara, eu preciso arrumar a casa. E aí a gente foi buscar a solução para organizar a casa. Mas você entende que a gente não... Se ficasse esperando a organização para daí crescer, eu acho que a maioria das pessoas não empreenderiam no Brasil, né? Pô, muito bom. Pô, baita insight para você nesse sentido, que ao invés de ficar esperando o momento certo para você crescer, primeiro você cresce, depois você organiza. Mas falou uma coisa muito legal, Robson, que é essa tua transição, né? De cabeleireiro para realmente empresário. Tem um livro, não sei se você já leu, que chama Mito do Empreendedor. Não li isso. Muito bom, cara. E ele fala exatamente isso, né? Que todo mundo começa um empreendimento no seu nível técnico. No seu nível técnico como cabeleireiro, no seu caso. Sim. E depois ou ele se desenvolve, né? Pro nível ali de gerência estratégico do negócio, o negócio quebra. Nessa tua primeira fase ali, você falou que levou 8 anos atuando como cabeleireiro dentro do salão. Cabeleireiro / gestor. / gestor. Nesse período, quando você ainda era cabeleireiro, quantas unidades você conseguiu construir?
Eu parei de fazer atendimento quando a gente abriu a 4ª unidade. Com 4 unidades? Caraca, você ainda abriu bastante. Eu achei que você ia falar porque menos. assim, o que acontece é que eu ia para a unidade nova, entende? Então a 3ª unidade foi em Curitiba, por exemplo, né? Quando foi, eu sempre fui fazer a frente. Eu ia lá, via o ponto e tal, e ficava lá na unidade, inclusive fazendo o atendimento até para você sentir aquilo ali na prática mesmo, né? E para você ter certeza também de que as clientes iam ficar satisfeitas, porque, cara, era um medo muito grande. De repente abrir uma unidade em Curitiba, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Aquela dúvida e incerteza. E pela imaturidade, né, a gente acha que, não, eu tenho que colocar a mão porque senão não vai ficar bem feito, né? Então tinha muito essa coisa de eu ter que participar muito de perto ali. E aí, mas só que, 3 unidades e a gente já tinha, né, demandas, então foi aos poucos diminuindo. Então tinha dias que eu começava um atendimento, eu tinha que parar no meio porque tinha uma emergência lá. Aí começou a ficar chato até mesmo com as clientes. Eu falei, cara, eu vou ter que realmente sair fora. Quando a gente abriu em Colombo, que foi a 4ª unidade, ali eu comecei a falar para os clientes, olha, tem essa pessoa aqui que é muito boa e tal. E é um desafio também, porque você fica com aquele receio. Putz, cara, eu fui fazendo atendimento como cabeleireiro que eu cresci. Será que eu não tô querendo, sabe, dar um passo maior com a perna? Será que... A gente fica com um monte de crenças que a gente carrega desde sempre, né? E é um desafio, você tem que ressignificar tudo aquilo para você ver que você não precisa estar ali. E pelo contrário, hoje para mim está muito claro, né? Eu sempre falo isso nas mentorias e falo para as pessoas que todo negócio, especialmente a área de serviços, né, ele tem 3 profissionais assim que são... Profissionais não, 3 figuras, vamos dizer assim, que são essenciais. Que a primeira figura é o especialista, é o cara que sabe fazer na prática, é o cara que sabe colocar a mão na massa, é o cara que sabe cortar o cabelo, fazer no caso, né, nesse meu exemplo. O segundo deles é o líder, que é o cara que sabe multiplicar essa capacidade de fazer o serviço. Então ele vai multiplicar especialistas, vamos dizer assim. Então ele é o cara que motiva, inspira, que consegue organizar, liderar mesmo o negócio. E o terceiro é o gestor, que é o cara que é o cérebro da operação. Ele garante a segurança financeira, a segurança jurídica, ele sabe dos números, ele vê crescimento, tem planos, metas. Então tem que ter essas três figuras, né? Qualquer empresa que está indo bem, ela tem essas 3 figuras. O especialista ele sempre vai ser importante, por quê? Porque é ele quem está validando o dia a dia, a qualidade do serviço, se faz sentido, ele percebe muita coisa na ponta, né? Então, hoje, durante muito tempo, eu fui os 3. Eu fui o especialista, o líder e o gestor. Minha esposa sempre comigo, né? Minha esposa é uma líder fantástica, naturalmente ela é muito boa, né, como líder. E eu aprendi muito de liderança com ela. Então, a gente ficava transitando nesses 3. Só que aquela coisa do pato, né? Você não faz nada bem feito. Perfeito. Então, a gente entendeu que tinha que colocar mais força onde a gente naturalmente era melhor. Então eu sempre fui mais racional, mais lógico e tal, então gestor. E a de liderança e os especialistas, a gente tem esse background de especialista, tem um conhecimento técnico também, que é, em questão de autoridade é muito bom, funciona muito bem, né? Especialmente para o líder, ele tem que saber fazer para poder cobrar, mas hoje a gente coloca a energia num lugar só e rende muito mais, né, cara? E quem cresce o negócio não é o especialista, não que ele seja menos importante, mas quem multiplica é líder e gestor. Perfeito. É o líder que multiplica e gestor que direciona e garante que está indo certo, está indo bem, né? Muito bom. Cara, você teve algumas transições bacanas na sua jornada, né? Porque você começou em um negócio familiar e ele até hoje é um negócio familiar, por mais profissional que ele seja nesse sentido, e aí tem algumas transições que eu quero que a gente fale aqui. E para você que está aí de casa entender alguns desafios do Robson, que foi legal que ele enfrentou, nós estamos numa região metropolitana de Curitiba, uma cidade menor, a 20 quilômetros mais ou menos de Curitiba. E ele teve que sair também dessa cidade e ir lá disputar com os grandes salões. Né, assim, eu não digo que eu ia disputar com grandes salões, porque o nosso nicho sempre foi muito específico, assim, sabe? Legal. Mas tinha, assim... Tinha essa crença de, eu vou ter que bater de frente, teoricamente, com os salões já estão consolidados, com medo de você sair o ser humano, por natureza, busca conforto, né, cara? Então, só a ideia de você ir para um lugar novo, diferente, que você nunca foi, você já começa a plantar um monte de coisa na tua cabeça, né? Putz, mas será que vai? Aqui dá certo porque aqui e tal, lá não vai... Então, quando foi para Curitiba, foi quando a gente realmente... Porque 4 Barras e Campina Grande do Sul, essas 2 unidades, elas surgiram basicamente porque eu casei, né? Uhum. Então, quando eu casei, embora o negócio, a rede, ela seja algo que é gerenciado por mim, eu faço gestão da marca como um todo, a minha mãe tem a participação dela, a minha irmã também, e eu e minha esposa as outras. Então, embora houvesse essa união, assim, a gente... tinha um casamento, divide, eu quero minha vida e você vai viver a sua. Então surgiu esses 2 por conta do casamento. Agora o terceiro
foi algo muito mais ousado. Por quê? Porque as duas estavam pertinho uma da outra, já tinha um certo conforto. Ah, é ali, mas é aqui. Os clientes, quem vinha aqui vai lá, então não muda muita coisa. Lá, gente nova, um outro perfil de pessoas, outro perfil de profissionais, que a gente tem 2 clientes, né? O salão de beleza, barbearia, quem trabalha com serviços, essa parceria que a gente trabalha ali envolve o cliente interno e o cliente final também, né? Porque o cliente interno também muda. O tipo de profissional que eu tenho em cada uma das 6 unidades é totalmente diferente. O perfil, sabe? Então, a energia, então tudo isso foi um baita aprendizado. Cada uma das unidades, cara, trouxe muito aprendizado, trouxe muita lição. Mas é como você falou, foi um desafio. Daí depois de Curitiba veio Colombo, que também é um outro lugar maior ali, tudo já, mas era uma demanda reprimida que tinha. A gente ouvia muitas pessoas falando que, pô, Colombo é legal, Colombo é grande. E aí São José dos Pinhais também, uma outra região metropolitana que bem maior do que Campina e Quatro Baços, se mostrou bem promissor. E por fim a Piraquara, que foi a última, né? Muito legal. E todas elas, desafios, mas muito aprendizado. Hoje são quantas unidades? 6 unidades. 6 unidades. É. Bacana pra caramba. E Robson, como que foi a primeira transição que você fez ali, né? Então você tem um negócio que inicialmente foi fundado e gerenciado pela tua mãe, e aí você começa a assumir depois a gestão, né? Pode explicar também se elas têm unidades que só elas gerenciam, se você está responsável por todas, mas como que foi essa primeira transição? Foi uma coisa tranquila de ser feita? Como foi? Como você diz, de eu assumir a... Isso, dessa saída um pouco da tua mãe, da gestão, para você começar a assumir mais essa posição de líder. Porque ela que sempre foi a líder do negócio quando você era mais novo. Sim, e começou ela me ensinou, cabeleireiro, né? Me formou cabeleireiro, e ela sempre me empurrou muito para empreender, sabe? Legal. Vai fazer, e ela sempre incentivou muito. E essa veia empreendedora eu trago muito dela. Mas foi um processo meio que natural, Bruno, para te falar a verdade, assim, sabe? Eu acho que todos os movimentos que eu participava, até hoje quando eu participo dos movimentos, eu tomo frente, assim, sabe? Então, todas as unidades que quando foi aberto, fui eu quem fui ver o imóvel, fazer a locação, fazer contrato, isso, aquilo e tal, fiz frente em todos eles. E eu sempre gostei disso, sabe? Eu acho que foi um processo meio que natural, assim. A minha mãe, hoje, ela tem participação, a marca como um todo, sou eu quem gerencio, então a gente faz toda grupo econômico para fazer, até para questão de aquisição de produtos, ter uma melhor margem e tudo mais, negociação, mas existe 2 unidades que são da minha mãe, a unidade da minha irmã, e 3 unidades diretamente responde a minha Di, né? Mas a marca como um todo sou eu quem administro. Então, eu não falo CEO, né? Como diz o Marcelo, ele fala, pô, CEO é o cara que... Ele fala assim, cara, se quebrar a janela do teu salão, quem que vai vir resolver na madrugada aqui? É você, certo? Então, não é CEO, não é dono. CEO ainda. É dono, né? Eu sou dono do negócio, né? Porque esse negócio de CEO é muito glamouroso, mas na prática a gente é isso, né? A gente ainda está muito ligado ao negócio. Está muito ali no operacional, entre aspas, né? Legal. E esse segundo movimento que eu ia falar, que é quando a Di vem se trabalhar junto com você no salão. Porque assim, para a maior parte das pessoas é desafiador empreender em casal. Sim. Né? Para alguns é um sonho. Digo por mim, meu sonho é trazer a minha esposa para trabalhar comigo, Sim. Isso vai acontecer ainda, mas a gente sabe que tem os seus desafios. Como que vocês lidaram com isso? Cara, eu acho que grande parte do crescimento do Salão das Meninas, ele decorre disso aí, sabe? De fato, a gente empreender junto. Por quê? Realmente é um desafio, cara. É um desafio você... O casamento por si só já é um desafio. E aí você levar isso para além dentro de casa, levar para o trabalho, são 2 pessoas com background diferente, com histórias diferentes. Então, quando eu conheci a Di, eu já estava empreendendo e ela estava bem tranquila assim na empresa lá, trabalhava no controle de qualidade, tinha plano de carreira e tal. Só que eu já tinha sido picado pelo bichinho do empreendedor, né, cara? Eu tinha 16 anos, minha mãe nunca estudou, assim, cara, formação acadêmica, nada do tipo, mas ela sempre foi uma mulher muito inteligente. E ela me deu um livro quando eu tinha 16 anos chamado O Segredo. Sabe aquele livro? Sim. E aquilo ali me ensinou a pensar, o poder do pensamento. E me despertou o gosto pela leitura. Então, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha lido, tipo, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, vários livros do Dale Carnegie. Então, aquilo foi uma baita... Eu falei, cara, eu tenho que empreender o caminho para crescer e empreender a melhor coisa da vida. Eu já tinha muito claro isso. Não. A Di ainda estava naquela ideia de plano de carreira e tal. Eu falava para ela, vem comigo. Não, porque é um negócio com você, com a tua mãe, não sei o quê. E, porra, imagina, você entrar com um negócio com a tua sogra e tal. Eu falei, não, mas a gente vamos montar o nosso e tal. E aí ela veio, saiu. E quando ela veio para trabalhar como cabeleireira mesmo, né, a gente teve aquela fase inicial, aquele calor, um negócio novo, mas logo começaram a surgir os desafios, né?
meu filho mais velho hoje tem 11 anos. Com 20 dias de vida, ele estava dentro do salão com a gente já. Então tinha filho pequeno, tinha o relacionamento, a gestão do salão, os conflitos de equipe, cliente. Então tudo isso fez a gente amadurecer e entender o seguinte: a gente precisa deixar muito claro uma coisa: os problemas do salão ficam no salão e os problemas de casa, né, são de casa. E a gente sempre tentou seguir essa regra, sabe? Não deixar as coisas de um lugar interferir no outro. Mas na prática mesmo, foi a convivência que, né, foi trazendo essa maturidade pra gente, e principalmente a nossa... Acho que, cara, não tem outra coisa que mantenha um casal nesse nível de desafio se não for o amor, né? Então, Sim. muito amor, muita parceria, a gente sempre entendendo que era um desafio, mas que valia a pena, sabe? A gente tinha nossos fantasmas ali. E por que eu falo que o salão cresceu muito por conta disso? Porque a gente começou a buscar autoconhecimento, né? A gente começou a buscar poxa, por que eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço, né? A Di teve um episódio na vida dela que foi muito marcante, cara, que foi a perca da mãe dela. A mãe dela morreu com 43 anos. Caramba, super nova. Do nada, assim, a gente estava numa fase da vida muito legal. A gente tinha acabado de comprar nossa casa, nosso filho tinha 2 aninhos lá, o mais velho, e de repente, do nada, assim, a mãe dela morreu. E isso levou ela para o fundo do poço, assim. Ela passou um período muito pesado porque ela tinha um certo remorso, a relação delas tinha ali uns problemas e tudo mais. E ela ficou, tipo, uma semana sem dormir, assim, sabe? E ela chegou um dia para mim e falou assim, vou fazer terapia. Eu falei, porra, já julguei, né? Uhum. Pô, você vai pagar para alguém ouvir você, para você resolver os seus problemas? Você é fraca, não sei o quê. Só que eu falei assim, cara, ela tá com olheira já sem dormir, deixa que, pelo menos se ela dormir, deixa que vá. E foi lá, fez a terapia. E ela não me convenceu que a terapia era bom porque ela veio e falou, nossa, a terapia é maravilhosa. Não, ela me convenceu que era bom porque ela veio transformada. Ela veio muito mais calma em relação aos problemas que ela tinha, veio mais tranquila, mais zen. E eu olhei para aquilo e falei, cara, esse negócio de terapia é interessante, né? Vamos começar. E aí me despertou também olhar um pouco mais para esse lado. Eu gostava muito de ler, de me desenvolver, mas negócio, business, tal, lógico, né? Racional. Essa parte mais emocional não tinha. E um dia, uma amiga, uma conhecida, falou assim, já ouviram falar do livro As 5 Linguagens do Amor? O legal do salão, cara, é que a gente aprendeu muita coisa com o cliente. Que assim, legal, sabe? cara. Uma cliente falou pra gente isso e a gente ficou com aquilo na cabeça. Eu lembro que a gente foi lá e comprou o livro e começou a ler. E quando eu li aquele livro, cara, eu falei, caralho, velho, a Di é assim, eu sou assim e tal, é por isso que tá... Vou te dar um exemplo bem prático, assim. As 5 linguagens do amor, ela diz que todos nós temos nossas linguagens do amor. Então, tem lá o presente, palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade e mais alguma coisa que eu não lembro, enfim. Né? E atos de serviço. Isso. Atos de serviço. E aí, o que acontece? A Di, por exemplo, ela ficava o dia inteiro no salão, né, trabalhando. Às vezes eu ficava em casa, porque eu trabalhava muito com essa parte de responder WhatsApp, campanha de marketing e tudo mais. Então, meu filho menorzinho estava em casa, eu falava, vai lá hoje que eu fico aqui, ou vice-versa. Então, quando eu ficava em casa, ela chegava em casa, a casa estava tipo... Eu nunca liguei, cara, pra louça, nada do tipo. Eu sempre pensei assim, cara, a mulher, se ela for uma esposa boa, etc., eu pago uma diarista, eu nunca me preocupei com isso. Só que ela não, ela veio de uma outra criação. Ela veio de uma criação onde ela tinha que lavar, secar, passar, e ela só tinha valor se ela fizesse aquilo. Então, o que aconteceu? Ela chegava em casa, a louça estava na pia, eu chegava, oi amor, nossa, você está linda hoje, não sei o quê. Pra ela não tinha valor nenhum aquilo, ela ficava putaça. Por quê? Porque a louça estava na pia. Porque você não lavou a bendita da louça. E eu, às vezes, ela dava uma mancada comigo, fazia alguma coisa que eu ficava chateado com ela, ela ia lá e fazia uma janta, não sei o que e tal, e servia a janta, e como se nada tivesse acontecido. E eu ficava puto, eu falava, não, senta aqui, vamos conversar, cara, não é assim que funciona. Mas por quê? Porque eu sou muito mais palavras de afirmação, toque físico. Ela é presentes e atos de serviço. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, cara, agora eu sei porque ela fica me enchendo o saco domingo pra limpar a casa com ela, agora eu sei porque ela fica brava comigo quando eu não faço não sei o que. E ali começou a ficar... Porque quando você quer agradar a pessoa, você usa a tua linguagem do amor. Exatamente. Fica puto. Por que ela não tá respondendo, né? Eu gostaria tanto que fosse feito assim. Mas é porque o mapa é diferente, né? Exatamente. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente começou a se comunicar um com o outro na linguagem certa. E fez tanta diferença na nossa relação isso, cara, que a gente começou a buscar mais. Aí a gente foi comunicação não violenta. Não é, por exemplo, o Brunão veio aqui e fez algo que me magoou. Aí vai falar assim, cara, você é grosso, você é estúpido. Poxa, cara, o que você fez aí, eu me sinto muito mal com o que você... Sabe? É o meu sentimento, não a pessoa. Esses detalhezinhos, assim, foram enriquecendo a nossa relação. Só que olha só que interessante. O que é um salão de beleza? Se não uma relação entre clientes
profissionais e o dono do salão. É basicamente os mesmos princípios que se aplicam dentro de um relacionamento se aplicam dentro da empresa. Então a gente passou a entender muito mais sobre como lidar com pessoas. Primeiro com as nossas próprias pessoas, né, entendendo que a gente tinha os nossos probleminhas ali, e também com o parceiro, respeitando as individualidades e tal. Isso levou a nossa habilidade para lidar com as pessoas num outro nível. Então as pessoas gostavam de estar com a gente sabia lidar com as pessoas. E até hoje o nosso maior diferencial é a nossa cultura. É a conexão que a gente tem com o nosso time. A gente faz reuniões. Antigamente a gente fazia reunião, era aquela coisa, né? Pedrada e briga. Não, senta aqui, vamos. Hoje a gente faz reunião assim, o pessoal fica cobrando. Bom, não vai ter reunião? Quando que vai ser? Você marca a reunião, todo mundo vai com um evento, cara. Porque a gente vai trocar, a gente vai aprender, vai abastecer, vai sair de lá bem, né? Então eu acho que buscar desenvolver o nosso relacionamento indiretamente fez a gente também desenvolver o salão. Até porque empreendendo juntos, né, Brunão? Se você não estiver bem, o negócio não vai também, né? Cara, baita insight isso, né? De que empreender é administrar relações, né? E essa forma que você faz com as suas funcionárias é muito legal. Porque aí você promove o crescimento de todo mundo que está à sua volta. Exato. Às vezes eu vejo muito empresário que reclama porque não tem uma equipe engajada, mas ele não está promovendo o crescimento das pessoas. E as pessoas não vão comprar o seu negócio, o seu barulho, se você não proporcionar crescimento para elas. E crescimento não é só financeiro. Não. Né? Crescimento é essa jornada de desenvolvimento pessoal também. Exato. É interessante que você tem funcionários que querem, outros não querem, mas precisa promover isso para eles. Tem que ter o salário emocional também, né? E o que a gente percebe? Quando a pessoa vem trabalhar com a gente, ela está buscando o quê? Suprir a necessidade dela, a base da pirâmide lá de Maslow, né? Então ela quer pagar as contas, ter segurança física, ela quer ter onde morar, quer ter o que comer, beleza. Na medida em que isso vai sendo preenchido, ela vai começar a subir na pirâmide. Ela quer as necessidades sociais, ser parte, ser reconhecido, aí vem a estima, né? E por último vem a realização. Então, aquela mesma pessoa que chegou ali com uma certa expectativa, se você não mostrar para ela que ela tem uma forma de continuar crescendo, cara, ela vai sair em algum momento, né? Natural. Tem um livro chamado O Princípio do Progresso, que eu acho que é da Teresa Amabile, alguma coisa assim. E ela fala que todo mundo quer fazer parte de algo que está crescendo, de algo que está indo bem. Ninguém quer ficar no barco que está afundando. Exatamente. Né? E a pessoa, o salário, o dinheiro é importante, mas o quanto é mais importante, por exemplo, quando eu vou para um lugar e eu, através desse ambiente saudável de desenvolvimento, eu melhoro meus relacionamentos, melhoro minha saúde emocional, eu tenho prazer de estar nesse lugar. Então a gente procura muito promover isso, sabe? Então, a qualidade. Cara, muito legal isso que você falou, né? Porque às vezes as pessoas ficam presas nesse sentido de como que eu faço para que o meu funcionário tenha essa percepção de que o negócio está avançando, de que a gente está crescendo. Porque às vezes também o negócio não está avançando na velocidade que todo mundo imaginava que fosse, né? Mas como que você sugere que o empresário ele traga essa sensação para o funcionário, para que ele tenha essa percepção de que as coisas estão acontecendo e que se não está bom agora vai ser melhor? Como que você traz essa sensação de progresso para o teu funcionário? Uma coisa que muda uma empresa, cara, são os rituais de liderança. Esse é o papel do líder ali. Então, quando o líder entende a importância dos rituais de liderança, ele consegue ter o time muito perto dele e fica muito claro, né, o que está acontecendo, o que não está, sabe, fica muito transparente a relação. Tem que ter essa transparência. Então, as reuniões de alinhamento, por exemplo, com um time, no começo do ano, por exemplo, agora em janeiro, a gente traz a nossa expectativa para o ano, a gente traz o cenário, como é que tá, tal, compartilha com eles isso, a gente faz um acompanhamento individual, nas reuniões individuais, a gente mostra ali a linha do tempo da pessoa, a gente mostra, olha, ano passado você fez isso e agora você está assim, olha a sua evolução, e a gente mostra para a pessoa, dá o feedback do que pode melhorar, do que não pode. Então, a pessoa, ela sente, não tem como ela não sentir que a empresa está investindo em desenvolvimento, está crescendo, porque ela está vendo ali o gestor vai para São Paulo, fica uma semana fazendo treinamento, fazendo curso, paga mentoria para não sei o quê, traz novidade, faz reunião todo santo mês, faz reunião individual. Então, isso passa segurança, né? Sim. É aquela coisa eu falo às vezes um exemplo, né? Você tem filha, né, Bruno? Eu também tenho 2 meninos lá. A criança, cara, ela tá em casa ali, digamos assim, se ela for lá no armário lá, ela chegar, abrir o armário, abrir a geladeira, ela vê que não tem nada ali, ela, putz, e agora? O que eu vou comer? Ela vai procurar quem? O pai e a mãe? E se o pai e a mãe estiver esparramado no sofá lá, o que ela vai fazer?
putz, cara, fudeu, agora vamos morrer de fome. O pai e a mãe tá ali, ele tá no sofá. Agora, se eles verem, não, mas o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando, vai dar tudo certo. É mais ou menos isso. Então, se a equipe vê que os donos da empresa, os gestores estão em movimento, eles sentem essa segurança. Eu tô aqui, mas ó, a coisa tá assim, mas o piloto tá ali, tá tudo certo, sabe? Então, a gente tem que mostrar muito isso e comunicar. Tem aquela ideia de, por exemplo, vou tirar uma pessoa da minha equipe e vou colocar outra no lugar, porque quem toma as decisões sou eu. Né? Ou vou contratar uma pessoa, uma coisa mais simples ainda, Bruno, vou contratar, já vi acontecer de quebrar uma equipe pelo simples motivo de você não compartilhar com a equipe que está vindo uma nova pessoa e por que está vindo uma nova pessoa. Então imagina que a gente está lá em 10 pessoas numa equipe, há anos, tranquilo, de repente surge uma pessoa lá, começa a treinar, e aí ninguém fala nada, e você fala, putz, cara, será que vou ser eu? Será que é você? Alguém vai rodar, entende? E aí, pelo simples fato de não comunicar, olha, gente, a gente percebeu que tem uma demanda aqui e tal, essa pessoa vai vir para somar, então fica tranquilo, ninguém vai ser mandado embora e tal. Pelo simples fato de não comunicar, as pessoas já começam a sabotar, já começa a cair a qualidade, cair a entrega, picuinha na equipe. Ah, mas eu tenho que ficar avisando que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer o meu negócio? Sim, não é teu negócio. Ninguém tem negócio sozinho. Nenhuma empresa cresce no final das contas, cara. Só o que cresce são as pessoas que fazem parte daquela empresa. Então, a gente, por exemplo, começou a buscar desenvolvimento. Se a gente não desenvolvesse nossa equipe, não ia mudar nada, né? Sim. E a gente tem que acompanhar, compartilhar com eles. E o quanto é bom isso, cara. A gente aprende muito com eles. Muito legal. Quando você se coloca nessa posição de humildade, você escuta o time, pô, vários insights que você não percebe, eles trazem para você. Sim. Ô, Robson, eu tenho uma crença que todo negócio físico, todo negócio tradicional, ele também deveria ter um braço no digital. Tá? E você é uma pessoa que eu vi fazendo isso, né, transacionando nesses dois ambientes. Compartilhe um pouquinho de como foi para você, o que você vislumbrou nesse primeiro momento quando você fez esse movimento, como que foi para você? A gente embarcou numa jornada de desenvolvimento, de autoconhecimento. A gente já tinha 6 unidades, já estava... Na época da pandemia, ficou muito evidente para todo mundo que o digital é o futuro, que o digital é isso e tal. E tinha muito aquela coisa de estar no digital, de se posicionar no digital. E várias pessoas, eu já tinha montado vários salões, uma vez eu ajudei um amigo a montar um salão lá, enfim, a gente já tinha uma experiência muito grande, assim, a montar salões, e falavam para mim uma vez, por que você não faz consultoria? Na época era consultoria, né? Eu nunca pensei nisso, cara. Daí um dia eu fui num evento lá, no Protagon, e lá no Protagon o Wendel Carvalho faz lá o pitch do Olimpo e tudo mais, e ele fala, ó, cara, você já tá fazendo dinheiro no físico, você tem que ir pro digital e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e daí uma pessoa falou assim, olha, você tem tudo para fazer, tal, negócio de mentoria e tudo mais, por que você não começa a fazer? E aí beleza, entrei na mentoria do Olimpo e comecei a fazer, e ali eu comecei Cara, foi muito legal o desafio, na verdade. Eu adoro desafio. Essa coisa de desbravar, abrir novos salões e depois abrir marca e tal. Eu falei, não, por que não? Né? Porque foi uma jornada... Até então eu tinha 700 seguidores no meu Instagram, era só pessoal. No meio desse rolê todo eu fundei o stand de tiro também com os meus amigos lá. O tiro esportivo é uma paixão que eu tenho, né? Muito legal. E também minha comunicação no Instagram estava muito voltada para o tiro naquela época. Só que aí quando surgiu esse negócio eu falei, cara, eu vou fazer para salão de beleza, que é o que eu faço e tal. E comecei a fazer mentorias para quê? Para donos de salão de beleza. Ajudar donos de salão de beleza a escalar, aumentar faturamento, treinar, enfim. E foi muito legal porque o que, no final das contas, teve mais valor nisso tudo foi que a minha empresa deu um salto no crescimento, assim, de 50% no primeiro ano que eu fiz isso e de 40% no último ano. Olha só, né? O peso que teve no seu bolso, no seu próprio negócio, sem contar o dinheiro que veio das mentorias, né? Exato. Além de vender as mentorias e de fazer dinheiro com o digital, o maior reflexo disparado em termos financeiros mesmo foi dentro da própria empresa. Por quê? Porque quando você se coloca na posição de querer ensinar algo para alguém, você não se permite ficar no raso. Exatamente. Eu preciso estar vivendo isso para poder passar para alguém. Né? E se você tiver a questão de congruência, você vai falar assim, porra, cara, eu tô falando pro cara fazer isso, nem eu faço. Exatamente. Então eu vou ter que aplicar. E foi muito legal, por quê? Porque de fato, muita coisa que eu não sabia, eu não fazia, eu sabia na teoria, mas não sabia na prática, eu comecei a colocar. E isso, pô, deu um boom. E no meio disso tudo também veio o meu desenvolvimento pessoal, porque você começa a se colocar na situação de gravar vídeo e tudo mais, porra, todo mundo passa por isso, todo mundo sabe o quanto é falar. Ansiedade, pôr uma câmera na tua frente. O fato de isso me deu um salto na minha comunicação, melhorou muito minha comunicação, automaticamente melhorou minha liderança, potencializou em vários aspectos a minha vida, em todas as áreas, né?
Então, assim, o simples fato de eu me colocar no digital ali me trouxe vários benefícios indiretos, além de criar um novo negócio, que é uma empresa que é um braço realmente educacional que acabou até indo além, né, do salão de beleza propriamente dito. Né? Exatamente, cara. É uma receita que vem para o negócio também que é fantástica. E eu sempre digo assim, né? Muitas vezes as pessoas fazem um pouco também o inverso, né? De quando elas estão desenvolvendo seus próprios processos internos, elas migram para uma mentoria e disponibilizam os materiais que elas desenvolvem para os processos internos. Você fez um pouco disso também, Sim. né? Nessa dinâmica com os mentorados, você desenvolvia os seus processos ali ao longo do tempo com eles e também ia passando o que você estava implementando, né? Isso Sim. é muito legal. Mas sabe uma coisa que eu percebo? A gente tem uma cultura ainda, infelizmente, no brasileiro, que é dessa questão da escassez, sabe? De, putz, eu sei pra mim, eu quero que os meus negócios cresçam, vou me dedicar aqui aos meus funcionários, e pra que eu vou ajudar o meu concorrente a crescer? Isso é Eu já tive isso, cara. Eu tive um episódio, na verdade, na minha jornada, quando eu tava no segundo salão, um grande amigo meu, assim, que era, a pessoa que eu trouxe para dentro do negócio, ensinei a fazer tudo e tal, e de repente essa pessoa saiu, e assim, do nada, de surpresa, e daí veio aquela coisa, nossa, eu ajudei, e agora a pessoa tá lá, concorrendo comigo e tudo mais, e durante muito tempo eu fiquei travado nesse sentido, sabe? Não vale a pena investir nas pessoas, as pessoas não sei o quê, as pessoas isso, aquilo, só que ao mesmo tempo, né, eu percebi o quê? Que cheguei num certo limite ali. Se eu quisesse crescer, eu não ia conseguir fazer sozinho, eu tinha que ter mais gente, né? Então foi um processo ali de ressignificando aquela crença que foi forjada no processo, né? E hoje, cara, eu penso assim, eu incentivo a mentalidade empreendedora dentro dos meus negócios, porque eu falo para eles, eu plagiei lá eu esqueci o nome dele, João Apolinário, ele fala assim, erra com o meu dinheiro, né? Quer empreender? Empreende dentro do meu negócio, cara. Quando você se comporta como empreendedor, faz o que o empreendedor faz aqui dentro, porque a hora que você for montar o teu negócio, você já está meio caminho andado. E isso é incrível. Tem o Richard Branson, que fala assim, aquele bilionário gringo lá, ele fala que treine os seus colaboradores tão bem para que eles possam voar e cuide deles, trate-os tão bem que eles queiram ficar. Perfeito. Né? Então, a galera que está comigo hoje, eles sabem que se o dia que eles quiserem começar a empreender, abrir o próprio negócio, tem todo o nosso apoio, vai ser muito... Mas eles têm muita clareza, o nível de maturidade deles é grande o suficiente para eles entender que é uma responsabilidade muito grande, que se você está pensando em sair para montar um salãozinho, para você trabalhar sozinho, é o pior emprego do mundo, porque tudo depende de você. Nossa. Eles têm a consciência de que se eu for crescer, eu tenho que desenvolver outras habilidades que vão além do técnico. Então, é nesse nível de maturidade. E a gente acha que, fechando para a pessoa, é melhor para mim eu deixar o conhecimento só para mim. O que vai acontecer é o que você falou agora há pouco. A pessoa vai chegar num ponto em que ela vai falar, beleza, para mim crescer, eu tenho que sair daqui. É o que acontece com qualquer empresa. Por exemplo, entrou um supermercado. Se você não mostrar para a menina que está no caixa, se ela se desenvolver, ela tem potencial de ser supervisora, de ser gerente, de ser não sei o quê, ela vai associar na cabeça dela. Se ela tiver ambição de crescer, ela vai automaticamente, para crescer, eu tenho que sair daqui. Então, é essencial dar essa direção para eles ali dentro. Sim, muito legal. E tem uma outra questão de quando as pessoas vão fazer essa migração pro digital, que elas sempre estão olhando... Você participou de mentorias no teu segmento também, né? Então, elas sempre se sabotam pensando assim, tem muitas pessoas que estão em um nível muito acima do meu que deveriam estar falando no meu lugar. Né? Você passou por isso? Passei a síndrome do impostor. A síndrome do impostor. Né? Eu participei de um encontro presencial da mentoria do Olimpo e nesse encontro, cara, a Bettina Rudolph, sabe? Sim. Ela falou algo que foi sensacional. Ela falou assim, tem uma escada, imagina uma escada com 10 degraus. E aí imagina que o dono do salão de beleza mais top das galáxias está no 10º degrau, no último degrau lá em cima. E você está aqui no 5, digamos assim. Quantos degraus tem abaixo de você? Exatamente. Você está olhando só para quem está para cima e não está olhando para baixo de você. E detalhe, aquele cara que está no 1º degrau, no 2º degrau, no 3º degrau, tem mais gente ali ou mais gente no topo? Muito mais gente na base da escada. E quem é que se conecta muito mais com a pessoa que está na base? Aquela pessoa que já está lá em cima, que nem lembra o que é abrir um salão, ou aquele cara que acabou de passar por esse desafio. Ele entende as dores, o que é você abrir uma segunda unidade, o que é você contratar e a pessoa sair. Ele conecta muito mais. Então, essa coisa de eu só vou mentorar a hora que eu estiver num nível... esquece, você balela, não vai fazer nada, balela, porque os próprios meus mentores, em todos os níveis, em todas as áreas, eles não são perfeitos.
E eles não criaram essa condição de eu só vou mentorar o que eu for perfeito. Esquece, cara. Você tá sendo um egoísta, na verdade. Porque tem uma amiga que fala, a Melina, ela fala que o seu óbvio é um milagre de alguém. Algo nesse sentido que ela fala. Mas é tipo assim, basicamente, aquilo que pra mim era óbvio, que abrir salão, montar salão, fazer, era óbvio, é um milagre de muita gente. E é um puta do egoísmo eu não passar isso adiante porque minha vaidade, né? Se eu falar, o cara tem mais que eu, nada a ver. Acontece demais isso, né? E eu falo isso porque, assim, é comum acontecer no digital. Eu já passei por isso, tive que vencer também esse desafio, porque no digital a gente tem inúmeros mentores, né? E, assim, o que acontecia comigo? Para os negócios que eu participei, né, como coprodutor, como associado a eles de alguma forma, eu tinha gerado já 20 milhões de faturamento. Só que pro meu negócio, com os meus infoprodutos, eu só tinha gerado em torno de 250 mil de faturamento. Eu falava, pô, tem tanta gente melhor do que eu nesse sentido, né? E depois eu tive que ressignificando isso, falei, cara, e quem nunca fez a primeira venda? Né? E quem nunca conseguiu fazer nem os seus primeiros 100 mil reais e quer alcançar esse marco no digital, né? Tem pelo menos 95% da população brasileira que está nesse barco aí. Exatamente. E você não está olhando para eles por causa dos 5% que está acima de você. É isso, né? Então, é justamente esse conceito que você trouxe, que mentoria, esse negócio do digital, é você dar a mão para quem está um degrau abaixo do seu, né? Para quem ainda não alcançou esse nível que você quer alcançar. E tem um outro ponto que eu falei para um mentorado uma vez, que ele se preocupava muito o que os outros iriam falar, os pares deles, né? Os salões que estavam no mesmo nível, ou as minhas empresas que estavam no nível acima. E eu falei, cara, esse cara não vai comprar de você. Não. Então por que você está preocupado com a opinião dele se ele nunca vai ser Eu vendi só uma mentoria para Curitiba, que foi pro meu barbeiro, cara. Olha aí. Meu barbeiro, o dia que eu fiz um vídeo falando que estava fazendo mentoria, ele falou, você vende mentoria? Cara, eu sempre quis pedir pra você, mas eu ficava com vergonha, com medo, não sei o quê. Eu falei, cara, fazia anos que eu já tava com ele lá. Foi o único cara que comprou. O resto é Minas, São Paulo, até de Rondônia, mas de perto ninguém compra. Ou porque vaidade, ego, ou porque, enfim, não conecta mesmo, né? De fato. Mas, cara, o Brasil é muito grande. Esse é o legal do digital, né? Muito bom. Você vai além disso, né? Eu falo isso pra galera, assim, eu dou graças a Deus por ter nascido no Brasil, nesse sentido, quando eu entendi isso. E, cara, a gente tá num país com uma dimensão continental. Problema pra cacete. Com problema pra cacete, uma população gigante nesse sentido, e todo mundo falando o mesmo idioma. Sem ter briga, assim, a gente pode ter umas brincadeiras que a gente faz, mas a gente não tem uma rixa do Rio Grande do Sul com o Nordeste. Não, nada que seja, né, no nível dos caras lá. Exatamente, e aí outros países muito menores do que nós, eles têm problemas, inclusive internos, né? Às vezes os argentinos, eles têm problema entre eles mesmos, por exemplo. Os chilenos também, os chilenos com os argentinos, então são países muito menores do que o nosso, com mais problemas que nós. Então, a gente tem um potencial gigante em qualquer mercado que você queira atuar no Brasil nesse sentido. É muito rico nesse ponto. E outra coisa que eu ia te falar, tem uma pessoa do teu próprio segmento, que é o seu Elias. Provavelmente em algum momento foi inspiração para você também. E ele conta que ele vinha nessa pegada de crescimento ali, né, até com 6 unidades já, ele ainda não tinha tanto lucro no negócio para que ele tivesse uma retirada tão grande dos próprios salões. Mas quando ele fez o primeiro programa, dele não foi nem digital, né? Acho que foi o presencial a primeira imersão que ele fez. E aí ele viu uma grana extra que entrou no caixa e não precisava ir para a empresa, porque estava ali fora do caixa da empresa, a empresa estava com a sua estrutura pronta, e foi a primeira vez que ele teve uma retirada maior para o bolso dele nesse sentido. Como que foi para você quando você viu essa grana fora? Você colocou no caixa do salão ou foi só seu mesmo? Não, e conseguiu curtir? Foi muito legal porque, como você falou, é um extra, né? Isso. E todo o dinheiro que vinha dali era para coisas pessoais mesmo, viagem, investimentos. Eu reinvesti, na verdade, em conhecimento. Perfeito. Nos últimos 2 anos, cara, eu acho que eu e a Di embarcamos numa jornada de desenvolvimento muito, muito intensa, assim. No ano passado, a gente participou, eu estava fazendo um levantamento, acho que participei de 14 programas entre imersões, entre treinamentos e, sabe, eventos presenciais, fora as mentorias, enfim. Então, foi muito dinheiro que eu coloquei ali. E como eu pensava assim, cara, eu só fiz esse dinheiro por conta do meu conhecimento. Então, eu vou devolver para o conhecimento, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque isso vai escalando, né? Cada vez mais. Cara, foi uma forma inteligente de reinvestir no negócio, né? O que eu sempre falo para as pessoas, é interessante que, às vezes, mesmo o empresário, ele tem um negócio físico, mas quando ele vem para o digital, parece que ele se perde nesse sentido, né? E ele não entende esse próximo braço que ele está trazendo para o negócio como sendo uma unidade de negócio. Exato. Né? Então, assim, quando você montou os teus salões, né, todas as vezes você precisou fazer investimentos nele, reinvestir no próprio negócio para que esse negócio crescesse, e no digital não poderia ser diferente. Exato.
né? E fora dessa questão do conhecimento, teve outras estruturas que você reinvestiu? Teve várias coisas. Dentro do próprio movimento ali, tinha que ter gestão de tráfego, os profissionais, o designer que me acompanhava ali, o gestor, enfim. E, assim, eu sempre tive clareza dessa questão do lucro, né? Do quanto eu estava investindo e quanto estava tendo de retorno. Mas, para mim, sempre foi muito mais leve. A vantagem de você fazer isso... depois que você já tem um negócio físico rodando, é que você faz isso com uma pressão menor, né? Isso. Então é mais leve, mais tranquilo. E sobre o que você falou de a pessoa, às vezes, não ter essa clareza, esquece que é empreender ali, é porque, às vezes, a galera não leva a sério, mas é uma empresa. Ficou claro para mim quando eu abri uma outra empresa, um outro CNPJ, e eu entendi, cara, eu tenho um ecossistema de negócios, e dentro desse ecossistema eu tenho a marca de cosméticos que nasceu nesse meio tempo, tem a STM Academy, que é a empresa de treinamentos, e você entende? É uma empresa como outra qualquer, tem que pagar para o labore, tem que pagar imposto, tem que pagar não sei o quê, então fica mais claro, assim, porque para mim foi muito assim, meu Deus, dá dinheiro isso aqui, cara, eu tô ganhando dinheiro com a internet, né, tipo, fica meio assim, né. Que legal, teve essa sensação de, pô, tô ganhando dinheiro sem precisar estar fisicamente em algum lugar nesse sentido, né. Teve uma vez que eu fiz um projeto de um contador, que ele investiu R$30 mil para começar o projeto, e a gente vendeu através de lançamento, né? E aí a gente teve um faturamento de R$50 mil. Ó, 30 para 50, ele teve um lucro de 20 ali. E no final, quando a gente terminou, foi fazer o que a gente chama de debriefing nesse sentido. A gente queria, né, discutir o que deu certo, o que deu errado e como que foi a sensação de cada um. Você acredita que ele saiu ainda infeliz com o negócio nesse sentido? E aí fiz uma pergunta para ele, pelo seguinte: ele vendia franquias de escritório de contabilidade. Eu falei, quanto tempo demora para uma franquia sua ter payback? Ele falou, em torno de uns 18 meses. Então eu falei, então tá. Então você está me dizendo que a pessoa investe R$100 mil para comprar uma franquia sua e ela só vai ter o retorno desse valor em 18 meses. E aí você faz um lançamento que você investiu 30, faturou 50, então voltou 20 e tá ruim. Né? Isso que eu falo, às vezes as pessoas se perdem dentro desse ambiente digital mesmo já estando no ambiente físico. É falta de alinhar a expectativa, né? Exatamente. A pessoa acha que eu vou fazer o lançamento, já vou ir para os 6 dias. Na primeira vez que eu vou fazer um movimento digital, as pessoas já vão passar... Da mesma forma que a pessoa vai escalando aos poucos no negócio presencial, no digital é a mesma coisa. É isso. Esse alinhamento, essa expectativa bem alinhada é um ponto importante, assim, né? Porque não são todos os negócios que vão acertar num primeiro lançamento, num primeiro movimento no digital. Eu acho que, exceto aqueles casos que já tem uma demanda reprimida, Exatamente. Que a pessoa já era uma pessoa que já tinha aquele posicionamento, que já tinha uma audiência muito grande, mas não tinha nada vendendo. Eu acho que fora essa pessoa, todo mundo tem que fazer esse movimento e vai fazer o primeiro lançamento, vende 1, 2, vende 10, é assim, né? É isso. E, né, a gente teve esse momento, então, que você vem para esse braço de educação e principalmente nessa questão de mentorias para salões, né? Isso, não sei se você lembra que a gente falou de você ter a liberdade de escolha, né? Quando você tem um negócio bem estruturado, quando você tem um financeiro saudável, e você recentemente fez uma escolha nesse sentido de deixar um pouco de lado essa questão da mentoria para salões de beleza e tá vindo trabalhando um pouco mais nessa linha de desenvolvimento pessoal de homens, né? Isso. Como que está sendo isso? Compartilhe um pouquinho com a gente. A mentoria, o movimento de fazer a mentoria para o salão, ficou muito claro para mim o seguinte, cara, quando eu me coloco na posição de ensinar os outros, eu aprendo como ninguém, né? E o que eu estava buscando? Eu busco, na verdade, hoje. Eu busco desenvolver outras áreas da minha vida, outros papéis, como marido, como pai. Eu venho buscando isso já há algum tempo. E no meio desse movimento de me conhecer e de ver isso aí, me despertou essa vontade de trabalhar com homens. Eu já tinha algumas pessoas que falavam, cara, pô, você leva jeito e tal. E até mesmo por conta do que eu vivi nas mentorias para salões, né? Eu aprendi muita coisa que me permite fazer hoje palestras, treinamentos e conduzir isso. Então, para mim, foi uma parte muito importante da minha escola. E assim, eu continuo fazendo a mentoria com algumas pessoas que já são clientes e tal, mas como você falou, tem a liberdade, o conforto de não fazer mais isso para fazer outra coisa. Por quê? Porque no final das contas eu quero desenvolver nesse momento outra área da minha vida, e eu entendo que quando eu me coloco na posição de servir homens, desenvolvimento masculino, energia masculina e feminina, isso reflete na minha vida pessoal, consequentemente na minha empresa. Então eu tô casando assim, unindo o útil ao agradável. Eu estou criando movimentos onde eu me abasteço, eu volto mais forte para minha família, para meus negócios, e de certa forma isso reflete em crescimento também da mesma forma. Cara, essa clareza é muito legal também, né? De você ter essa maturidade, entender esses movimentos e
escolher onde você vai se sentir bem e ao mesmo tempo prosperar, se sentindo bem nesse sentido. E é legal, assim, né, que tudo que você vivenciou no digital com a mentoria para salões, não se apaga para essa próxima fase. Exato. Né? Ela tem as mudanças que a gente percebe, né? Quando você está estruturando um negócio que está focado em pessoas que estão construindo um negócio também, é uma forma de estruturar. Exato. Quando você está estruturando um negócio que as pessoas estão focadas no autodesenvolvimento, é uma outra forma, tanto de entrega quanto de precificação, muda tudo nesse sentido. Mas tem ainda essa bagagem nesse ponto, né? Sim, e para mim ficou... eu vendia a mentoria para salão de beleza e depois já fiz mentoria com outras áreas, outros segmentos, com marcenaria, com panificadora, com terapeutas. Então, assim, a mesma coisa me permite ir para outros negócios, sabe? Sim. Mas é realmente a questão de escolher mesmo, sabe? De escolher o que faz mais sentido pro meu momento ali. De onde que eu me abasteço. E é totalmente diferente. Ao mesmo tempo, e não é, porque assim, a base é a mesma. A comunicação é a mesma, a questão de conteúdo, a compreensão de como funciona, né, o algoritmo e todas as coisas ali continua a mesma. Então, não tem, assim, eu sou muito grato a cada uma das etapas ali. Isso. Desde o lançamento, as mentorias, o iTicket, tudo teve a sua valia ali. Cara, muito legal. E eu tive com o Robson, né, em um workshop do Homem Inteiro. Isso. E, cara, eu senti um ponto nesse sentido, né, que o quanto nós, empreendedores digitais, empreendedores como um todo, né, em qualquer segmento que você está, precisa desenvolver essa questão da energia masculina. Como que foi que caiu essa ficha para você? E fala pro pessoal um poudo do que é essa energia masculina e como que ela interfere nos negócios. Cara, na verdade, todos nós, a gente no final das contas, feito de 50% de um pai e 50% de uma mãe. Né? Então, a nossa base é essa, cara. A gente pode, de alguma forma, rejeitar, ter alguma questão ali e tal, mas na nossa essência é isso. E essas duas energias dentro da gente, elas têm características que são de um e são de outro. Então, por exemplo, quando a gente fala do feminino, energia feminina, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de autoestima e de amor e tal, tudo isso é muito ligado mais ao feminino. A percepção, a intuição, né? E do masculino vem o quê? A liderança, a autoconfiança. A autoestima vem do feminino, a autoconfiança vem do masculino, vem do pai, né? A disciplina, a constância, a resiliência e uma série de outras características. Então vamos pensar assim, quando você empreende, você precisa ter a criatividade, por exemplo, é muito importante em alguns momentos, certo? Sim. Então eu acho que todo mundo, e uma prova de que a gente está majoritariamente na energia feminina, na maioria das vezes, é que todo mundo, tenho certeza que quem está assistindo, na cabeça tem um plano de negócio milionário. Eu sei o que fazer, aonde fazer e tal, eu vou ficar rico. O plano está ali. Então a pessoa a criatividade dela, ok. Mas por que não está milionário ainda? Porque não colocou em ação, nem prática. E a ação é do masculino. Então, quando eu comecei a entender o que vinha de cada um, eu comecei a ver aonde é que eu estava falhando. Onde é que eu estava falhando? Eu estava falhando na disciplina, na constância, em alguns aspectos. E aí comecei a pensar, mas por quê? Por exemplo, tá tudo bem com meu pai, eu tenho uma relação legal com ele e tal. Só que quando você começa a mergulhar nisso aí, você vê que não é bem assim, sabe? Você começa a ver que a gente é muito mais inconsciente do que consciente. Vou te dar um exemplo, Brunão. Se você falar assim, cara, eu vou lá para 4 Barras agora. Conscientemente, você tomou essa decisão de ir para lá. Só que como você vai chegar até lá, é um piloto automático que você liga e vai chegar. Você vai entrar no carro, você não vai perceber que você está ligando o carro, te colocou na marcha e ligando seta, e não sei o que e tal, e toca o telefone, você atende o telefone, e você faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Dentro desse intervalo daqui até lá, você fez um monte de coisas e a maior parte dessas coisas foi inconsciente. Trocar marcha e tal. Quando você está aprendendo a dirigir o carro, tem aquela coisa de olhar a marcha e baixar o volume do carro para estacionar, porque está totalmente no consciente aquilo ali. Só que o nosso corpo é incrível, ele é inteligente pra caramba. Porra, eu repeti tantas vezes isso que quando eu entro no carro, ligo o piloto automático. Vamos economizar energia, economizar recursos. E isso se aplica em tudo na nossa vida. Por exemplo, eu era um cara que, já comentei contigo, de gritar com os filhos. Eu chegava em casa e gritava com meus meninos. Porra, não sei o que e tal. Sabe quando você faz aquilo e você fala, putz, cara, por que eu fiz isso? Na hora, assim, só que você já fez, entende? E você repete aquilo. Por quê? Porque a gente é muito mais leal do que livre, a gente é muito mais inconsciente do que consciente. Então, quando eu comecei a entender que a maior parte das coisas que eu fazia no meu dia a dia era inconsciente, eu falei, tá, e como é que eu mudo isso? Então, você tem que entender que, olha, existe um período muito importante na vida da gente, Bruno, que é do 0 a 12 anos, que a gente vive ali, cara, traz muitas marcas na nossa vida, sabe?
E quando eu entendi isso, eu comecei a fazer os processos de regressão, de entender por que às vezes eu tinha insegurança, até mesmo falar em público. Por que eu tinha medo de falar em público? Por que eu tenho esse medo de aparecer nas câmeras? Esse medo de ser rejeitado? Então, é muito profundo esse rolê, sabe? É um troço que dá para fazer 3 horas falando, mas a energia masculina e feminina, cara, é algo que todos nós temos que aprender a equilibrar. Tem que aprender a equilibrar porque você tem energia masculina, a tua mulher também tem. Você tem energia feminina e ambos têm que ter, mas o homem tem que estar predominantemente no masculino e a mulher tem que estar predominantemente no feminino, para ser saudável a relação, para ser interessante e para que a gente consiga... A Di, por exemplo, ela teve a ausência do pai e ela desenvolveu a masculinidade dela no talo, né? E eu tive criado majoritariamente pela mãe, energia feminina. Pô, no ambiente de mulheres ainda, energia feminina no talo. E isso fez com que a gente tivesse uma relação disfuncional. Não tem, cara. A mulher não consegue ficar muito tempo na energia masculina, né? Porque é desgastante fisicamente. E o homem também, né? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trazer para a empresa também. Para a empresa, é basicamente a hora de falar sério, a hora de você ter constância e disciplina, você vai ter que acessar o teu masculino e colocar para rodar isso. A Di, por exemplo, na empresa, ela é líder. Então, quando ela tá lá, ela tem que ser masculina. E é bom isso, porque isso funciona. Mas ela tem que, em casa, ela é feminina. Por quê? Porque senão a gente fecha o pau, entende? É muito legal, né? Como se fosse uma caixinha de ferramentas, você escolhe o recurso que você vai acionar no momento que você precisa daquele recurso. E a hora que você cria consciência para isso, se torna mais ou menos isso. Você consegue fazer de forma consciente. Não é fácil, não, assim, não é um milagre, vamos dizer assim. Sim. Mas, cara, ter consciência disso muda a vida, muda relacionamento, muda tudo. É isso, né? Assim, essa questão do desenvolvimento pessoal, do autocontrole, no meu ponto de vista, nesse sentido, quem tem muito ou quem tem pouco é a diferença desse tempo que você passa no consciente ou no inconsciente. Quanto mais desenvolvido você está nesse sentido, mais tempo você passa no consciente. E óbvio que todos nós, como o Robson falou, vamos ter esses lapsos de tempo que vamos estar no inconsciente. Só que essa migração rápida que é a sacada. É isso, e quando você entende que tem essas coisas inconscientes, você começa a ter mais controle sobre isso. Né? Quando você entende o seguinte, cara, eu tenho certos comportamentos, vou te dar um exemplo. Alguém fala pra você assim, pô, Bruno, você é mentiroso. Aquela pessoa que fala, tá louco, eu não sou mentiroso, não sei o quê. Tudo aquilo que você rejeita, ele explode em você, entende? Quando você entende isso, se você ficou chateado é porque alguma coisa ali dentro de você falou, é verdade, você é mentiroso. Entende? E aquilo deixou você puto e você, não sou. Enquanto você não aceita, aquilo ali vai... Isso é inconsciente. Então, cara, é igual o vício. Esses dias eu falei disso e os caras falaram, nossa, meu Deus, que viagem. Não, velho, é verdade. Teve uma confraternização, um rapaz chegou pra mim, ele teve problema com drogas e tudo mais, e eu falei pra ele, cara, tudo faz parte. Tudo faz parte, todas as suas versões, tudo que você passou, sabe, separações, divórcios e tal, e o vício, inclusive, faz parte da vida. Não, mas o vício foi uma coisa horrível na minha vida, nossa, não. Enquanto você olha dessa forma, cara, a chance dele voltar, ter recaída é muito grande, né? Por quê? Porque talvez, cara, o vício tenha sido um recurso que você encontrou, inconsciente, de garantir a sua sobrevivência. Para você não se matar, não se jogar num carro, não se enforcar, você foi pra droga, anestesiou a dor, porque senão era esse o caminho que você... Entende? Então a gente tem que... Tudo que passou faz parte, cara, e isso torna a gente muito mais livre para fazer escolhas diferentes. Mas a rejeição, cara, não sou assim, eu não sou igual meu pai, eu não sou igual minha mãe. Não, esquece, cara. E é muito isso, né? Quanto mais você rejeita alguma coisa, principalmente no teu masculino, mais chances você tem de repetir aquele padrão, né? Eu vivenciei muito isso na minha vida também, assim, várias coisas que eu falava, não quero ser igual ao meu pai, eu vivia a mesma coisa que o meu pai. Olha só, vamos trazer para o mundo prático, para não ficar viajando na maionese aqui. Na reunião, por exemplo, com a empresa lá, você dá um feedback pro teu profissional, pro teu colaborador. Ô fulano, olha, aconteceu aquilo, tal, o cliente reclamou de você, e olha só, você, não, mas isso, mas aquilo. A gente fala lá na empresa, a Di fala muito isso, quem se defende não aprende. Então, quando a primeira coisa que sai da boca dela, não, mas ela já está dizendo assim, eu não errei, eu não aceito isso. Isso é o quê? É algo inconsciente da pessoa, entende? Quando a pessoa entende que, putz, cara, talvez eu tenha errado. Já começa um processo de mudança, sabe? Então, você entende que isso ajuda também na gestão da empresa, ajuda nos negócios, entender essa energia masculina e feminina. Quando a empresa, olha só, Brunão, quando a empresa está com a energia feminina predominante, a gente tem aqueles colaboradores que são filhos, sabe? São mais filhos. Por quê? Porque a mãe, ela acolhe, ela ama, ela tem aquele carinho e tudo mais. E o que é o colaborador que é filho? Aquela pessoa que começa a empreender e o sonho dela é ela viajar e deixar o negócio aberto funcionando e ela viajando lá.
Quando ela sai, arreda o pé do negócio ali da empresa, começa a tocar telefone e tal, por quê? Quando o pai e a mãe eles estão ausentes dos filhos, o que os filhos fazem? Faz birra, faz coisa na escola para chamar atenção, tudo para quê? Para chamar a atenção do pai e da mãe. O pai vai lá e fala, ó, isso, aquilo lá, bate o pé, não, rola no chão, entendeu? Postura de criança, entende? Faz uma reunião com o pessoal, não, beleza, virou as costas, não vou fazer nada, vou fazer o contrário, só para dar... Postura de criança. Isso por quê? Porque a liderança dessa empresa tá com a energia feminina muito ativa, muito forte. Agora, traz um pouquinho do masculino para essa empresa. Traz um pouquinho de disciplina que vem do masculino. Traz um pouquinho de constância para isso, de você implementar uma coisa e você manter aquilo. Faz uma reunião de alinhamento, ó, a partir de agora vai ser assim, e faz ser desse jeito para você ver se não educa, entende? Então é claro que é um equilíbrio. A gente tem que ter a mãe ali para poder mostrar que, olha, aqui tem amor, eu vou te ajudar a te desenvolver, vou te ajudar a crescer e tal, mas aí vem o pai e fala, eu vou fazer isso se você quiser. Né? Porque um erro que o empresário comete também é de não respeitar as ordens da ajuda, né, cara? De querer salvar o colaborador, de querer ser herói. Ai, coitadinho, ele veio aqui e agora eu vou fazer de tudo por essa pessoa. E aí a pessoa faz o quê? A primeira oportunidade, mete o pé, sai fora. Por quê? Porque não respeitou as ordens da ajuda ou as ordens do equilíbrio também. Então, tudo isso, cara, conhecimento que, no fim das contas, a gente busca muito conhecimento para o desenvolvimento pessoal, mas isso se aplica para os negócios também. Toda a relação, ela tem que ter equilíbrio na empresa, no casamento e tal. Isso ajuda bastante. Muito bom. Robson, cara, nosso papo foi bom pra caramba aqui, muita coisa boa pra que a gente conseguiu extrair dessa conversa rápida aqui. Dava pra gente ficar horas aqui conversando. Com certeza. Mas quero que você faça o seguinte, pra gente ir encerrando aqui. Cara, a gente tem um monte de empreendedores jovens que acabam me seguindo, se inspira de alguma forma na minha história e na sua também. Queria que você compartilhasse uma mensagem para esses jovens que estão empreendendo, que estão querendo começar a empreender. Eu vou dizer para você que está buscando esse desenvolvimento, para buscar crescer e ser um empresário, uma empresária, que o maior caminho para você ter sucesso nisso é você se desenvolver uma pessoa de sucesso. Porque no final das contas não existe uma empresa de sucesso sem uma pessoa de sucesso. Eu só consegui crescer e me desenvolver, eu tenho feito isso quando eu entendi que não é sobre a empresa, o negócio, e sim sobre mim. Porque no final das contas, se eu não souber falar com as pessoas, se eu não souber lidar com as minhas emoções, se eu não souber como comunicar de forma clara o que eu quero, se eu não souber fazer isso, eu não vou ter sucesso em lugar nenhum. Eu converso com grandes empresários, com os caras que são muito maiores do que eu, e toda vez que eu tenho a oportunidade de ver qual é o segredo desses caras, no final das contas é o quê? Eles são muito bons em lidar com pessoas. E para você ser bom com pessoas, a primeira pessoa que você tem que dominar é você mesmo. Então, se você quer empreender, quer se desenvolver, busque por desenvolvimento pessoal. O Paulo Vieira uma vez falou, numa imersão que eu estava lá, que o empresário que se diz empresário e ele não participa de pelo menos 2 imersões no ano e não lê pelo menos 2 livros no ano, ele não é empresário. Porque quando você entende que empreender é você desenvolver pessoas, a começar por você, tudo fica mais fácil. O nosso erro é o quê? É começar pelos métodos. Vou pegar um método isso, um método aquilo, eu vou trazer um método que funciona muito bem para pessoas que já estão alinhadas. Quando, na verdade, eu tinha que arrumar a base para daí trazer o método, né? Então, a minha recomendação é essa, busque por desenvolvimento pessoal. Eu sei que eu falo aqui, desenvolvimento pessoal, que papo chato, guru, coach. Não, cara, é você se desenvolver a pessoa que tem sucesso. O Jim Rohn, ele fala uma coisa muito legal. Dificilmente o seu nível de sucesso profissional vai ser maior que o seu nível de sucesso pessoal. Porque o sucesso não é algo que a gente alcança, é algo que a gente atrai pela pessoa que a gente se torna. Então, esse cara, para mim, é fantástico, é cirúrgico e resume tudo o que eu falei aqui. Né? Show, muito bom. É isso, acredita em você, desenvolve as suas ferramentas pessoais e vai lá empreender. Agradeço aí quem ficou com a gente até o final. Tamo juntos, um abraço, até o próximo episódio. Valeu, até a próxima.